Inês Henriques, campeã mundial de 2017 e europeia de 2018 nos 50 km marcha, celebrou os 40 anos com uma maratona em corrida de 52 km, disputada entre a sua casa no concelho de Rio Maior e o Santuário de Fátima. Logo após a segunda proibição aos portugueses de circulação entre concelhos, no fim de semana alargado do 1º de maio, Inês fez-se à estrada para afastar as dúvidas sobre a sua condição neste momento, pois há cerca de um ano que não corria ou marchava 50 km. Quando duvidas, desafia-te, é o lema da atleta. Preciosa a ajuda da irmã que conduziu o carro de apoio. A distância cumpriu-se em 4 horas e 22 minutos. Eu já tinha feito isto há 16 anos atrás, depois dos Jogos Olímpicos de 2004, e eu lembrava-me que existia uma descida muito grande depois de mim e depois existia ainda uma subida muito grande. E então fui com alguma cautela, mas em termos cardiovasculares estive sempre muito bem. Muscularmente, os últimos 10 km ressenti-me mais em termos de gêmeos, porque eu estou habituada a fazer muitos quilómetros de marcha, em que não solicito tanto os gêmeos, mais isquiotibiais, e ali estava a solicitar muito os gêmeos e a estrada nos últimos 10 km estava em muito mau estado, o que me prejudicou um pouco, mas é óbvio que os últimos 10 km é sempre difícil, não é? Já estava com muita vontade de chegar, mas surpreendi-me bastante da minha capacidade de gerir psicologicamente e também fisicamente. Olha, e quando lá chegas, por via desta situação tão estranha que estamos a viver, por via do vírus que está por aí, desse adversário que nos está a mudar para já nesta fase da vida, tu encontras um santuário completamente livre, sozinho. O que é que pensaste ali naquelas fotografias que estamos aqui a ver? As fotografias demonstram bem, de alguma forma, uma paz muito grande. E a primeiro momento, tipo, nós somos atletas, eu olhei para o relógio, vi os 52.880 e pensei, também fazia 53 km, mas depois pensei, isto já chega. E olhei em frente. E primeiro agradeci por ter conseguido chegar lá e da forma como cheguei, porque lá está, consegui alcançar aquele desafio. E fazer sempre mais de 50 km é algo fantástico. O nosso corpo humano nos permitir fazer algo tão maravilhoso, de nos desafiarmos a nós próprios e alcançar isso. E foi um momento de grande emoção, porque muito similar a quando eu conquistei as medalhas. Eu consegui alcançar isto, e era algo que eu estava a precisar para voltar a acreditar mais em mim, e foi de uma grande emoção. Aquele momento basicamente era meu e da Nossa Senhora de Fátima, e foi muito gratificante. Este vírus, este confinamento obrigatório que te mudou as regras de treino, isto que tirou as competições, isto causa muito receio ao atleta? De que forma é que eu vou estar quando tudo isto voltar? Vou ter condições? O meu corpo vai responder? Pensa-se muito nisso? É assim, verdadeiramente eu tive alguma dificuldade em ir gerindo as informações que fomos tendo. Agora dizem que vai haver Jogos Olímpicos e não temos condições. Depois, os Jogos Olímpicos vão ser adiados. E depois, afinal, as provas para a qualificação olímpica é só a partir de dezembro. Tive alguma dificuldade em gerir toda esta informação. Mas depois, é a nossa realidade, temos de alguma forma nos tranquilizar, fazer o que podemos fazer. Eu, de alguma forma, sou uma privilegiada por viver no campo, poder estar na rua e poder treinar na rua. Nós em Rio Maior tivemos sempre muito poucos casos, o que me permitiu arriscar um pouco mais e poder estar na rua.
É óbvio que nós atletas treinamos para competir, é a competição que nos alimenta o ego, que nos permite fazer resultados para termos apoios e sem o nosso alimento é difícil nos mantermos focados, determinados. Não sabemos o nosso futuro e isso é difícil de gerir, mas pronto, eu tenho tentado gerir à minha maneira e lá está, fazendo desafios. Acho que nós temos de ir-nos fazendo desafios para provarmos a nós próprios que continuamos cá e o nosso corpo continua a responder para conseguirmos ir alimentando a nossa motivação. Aquele pinhal ao fundo onde tu treinas, muita vez, ajudou a passar este período, por exemplo, para quem vive nas cidades, foi terrível com o confinamento. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu há alguns dias ainda treinei aqui em casa na elíptica, mas tive o privilégio de poder basicamente sempre treinar na rua. Eu saio de casa e vou ali para aquele pinhal, vou para estradas que nunca fui. Ok, isto deve de dar algum sítio e às vezes de andar 10 km dá 11, 12, 14, mas tem sido o meu refúgio. As pessoas veem-me passar, pronto, ela vai para lá. Umas pessoas que normalmente me veem no circuito depois veem-me no outro lado, porque isto depois dá a outras aldeias e ficam surpreendidos de eu andar lá, mas tem sido o meu refúgio e sem dúvida nenhuma que é uma paz poder treinar na rua e na natureza. E olhamos agora para as sequelas físicas, psicológicas e financeiras que resultam de um longo período sem competição e mesmo fora das condições habituais de treino. Como é a receita do treinador Jorge Miguel e da sua pupila olímpica Inês Henriques, que depois de 3 presenças nos Jogos, continua determinada em chegar a Tóquio. Em termos físicos, sabemos como é que se há de trabalhar. Portanto, mesmo quando treinamos no máximo de intensidade, temos que ter sempre algum cuidado e termos sempre as coisas que nos ajudam a ultrapassar as lesões ou outros problemas mais. Em termos psicológicos, eu não sei bem o que é que vai acontecer em termos de futuro, porque eu sou-lhe franco, o receio que eu tenho é que o que aconteceu hoje, que está a acontecer agora com o Covid, em termos da sociedade no seu todo, daqui por 2 anos ou 3 aconteça com outra coisa qualquer. Eu recordo que alguns meses antes do Covid nós fomos bombardeados com a Greta e com os problemas do mundo que ia acabar porque as pessoas não estavam a respeitar o planeta. A seguir a isto virá outra coisa e eu estou com muito receio do futuro, a não ser que as pessoas parem para pensar. E o atleta tem que manter esse foco. Sente que por vezes nos atletas vem aquele receio com esta paragem de pensarem, se calhar não vou conseguir quando isto retomar, se calhar será que vou conseguir recuperar as marcas que fazia, os resultados que fazia, e isto passa no espírito dos atletas? Aquilo que eu penso é que os atletas sentem algo parecido com uma pessoa que ficou sem emprego, está desempregado e não sabe se o vai arranjar ou quando é que o vai arranjar. Repara, um atleta treina para competir e é através das competições que ele tem resultados e é através dos resultados que ele vai ter apoios. É um trabalho, portanto, neste momento está sem trabalho. Ele não sabe se a empresa, entre aspas, que lhe dava esse trabalho vai voltar a ser alguma vez o que era. Não sabe sequer como é que vai poder trabalhar. O reinventar terá que ser após saber que tipo de empresa é que vai existir. O desporto não sabemos o que é que vai ser. Obviamente que os atletas vão se preparar para o desporto que vier no futuro. É difícil, há dias mais difíceis que outros, há dias que levanto-me e tenho alguma dificuldade em, vou-me equipar e treinar. E às vezes temos muito tempo, mas às vezes não temos aquele foco que tínhamos noutros momentos. Em termos físicos, inicialmente eu mantive todo o meu treino, treinar 2 vezes por dia e já estava a começar a ter algumas macelas pelo facto de não ter massagem. Eu já não tenho massagem há cerca de 2 meses, não ter fisioterapia, que nós estamos constantemente a treinar, mas temos o apoio para recuperar e neste momento nós não temos nada disso e é extremamente difícil e por
por isso temos de ir gerindo e eu e o Jorge Miguel neste momento ele não fez plano de treino nenhum, é conforme o meu corpo responde, é conforme se tenho mais dores ou menos dores, porque temos de respeitar o nosso corpo e eu já tenho 40 anos, já tenho 28 anos de carreira, ainda mais tenho de respeitar o meu corpo e é isso que nós temos feito. Sinto que estou-me a manter ativa e que quando soubermos que existe alguma competição é começar a fazer a preparação para essa competição e estar lá. Este vírus não te vai tirar os quartos jogos? Eu sou uma gaja teimosa, acho que não, acho que ainda sou mais teimosa que o vírus. É assim, é uma questão do ano, pode até ser algo benéfico, entre aspas, porque eu não estava a passar uma fase fácil e pelo facto do ano passado ter estado muito tempo sem poder treinar pela lesão, de alguma forma estava a precisar de uma base grande, por isso acho que estou a fazer isso. Estou a aproveitar este tempo para treinar algo que eu estava mais débil. Não é fácil, há dias melhores que outros, mas estou a procurar treinar os meus pontos fracos para depois, quando houver competições, estar mais forte. Por isso, mantém-se o meu objetivo de estar nos meus quartos Jogos Olímpicos. Assim que tivermos a certeza que há jogos, assim que houver datas para haver provas de qualificação, lá estaremos na luta e a Inês nunca é a pessoa de virar a cara à luta. Enfermeira de formação, Inês Henriques não exerce. Ir para a linha da frente não foi uma opção, na medida em que, apesar de tudo, os Jogos de Tóquio continuam no horizonte. Não sendo este verão, venha 2021. Primeiro quero dar os parabéns a todos os meus colegas enfermeiros que estão na linha da frente e que, sem dúvida nenhuma, que têm sido uma das profissões muito importantes, e todos os profissionais de saúde, o meu muito obrigado por estarem a dar o melhor deles. É assim, não tive dúvidas, porque eu ainda quero ser atleta e ainda quero estar nos Jogos Olímpicos. E também pelo facto de não exercer, não me sentia preparada para ir para a frente desta situação. Acho que tem de ser enfermeiros já com anos de prática, e eu muito telrinha, ainda me faz confusão quando me chamam enfermeira, porque é um facto, eu sou licenciada em enfermagem, fiz todos os estágios e posso trabalhar como enfermeira, mas não me sentia capaz de ir para a frente de trabalhar neste momento com esta situação. O vírus mudou-nos a vida provisoriamente. E o medo? Será provisório? A sensibilidade que eu tenho é que atletas com 30 anos, 40 anos, jovens ou pessoas adultas com essa idade, têm muito mais medo do que pessoas da minha idade. É? É. Como é que isso explica? Eu explico porque nós vivemos um outro tempo, vivemos no tempo da guerra, fomos habituados a não ter medo se for preciso ir para a guerra, e neste momento eu vivo como vivia nos anos 60, quando sabia que se tivesse que ir para a guerra tinha que ir. Na minha perspectiva, não se ganha nenhuma guerra escondendo-nos ou fugindo. Agora, ter os devidos cuidados para não levar um tiro. Neste caso, penso que a geração que seguiu à minha e às das pessoas da minha idade nunca tinha tido uma verdadeira guerra, um verdadeiro problema, e ficaram completamente em pânico a grande maioria das pessoas. Ou seja, cautela sim, mas medo excessivo seguramente não, e designadamente o medo que impede de fazer as coisas. Eu, quando falo em cautela, são aquelas cautelas que nós devemos ter, em alguns casos que já tínhamos, e neste caso um pouco mais, tendo em conta algo desconhecido. Nunca mais do que isso. Eu na minha parte, nunca senti medo especificamente deste problema. Sinto medo de tudo, como é evidente, mas tenho que viver com o medo. Portanto, só um louco é que não tem medo. Eu não sou louco a esse ponto. Agora, não fico louco de medo, como é que eu lhe ia te explicar isto? Vamos lá ver. Para mim, tudo me pode acontecer um dia. Viver é um risco. Eu tenho problemas de tensão arterial e não sei se um dia há um disparo e eu fico aí numa cadeira de rodas ou se vou logo embora.
Vejo colegas mais novos que eu a aparecer-lhe um cancro, como ainda a semana passada aconteceu com um amigo meu. Pode-me acontecer a mim. E, portanto, eu tenho tanto receio de todas essas doenças como tenho desta. Para mim não há nenhuma diferença sobre isso. Fiquei completamente estupefacto com a reação da humanidade, neste caso, um medo que, na minha opinião, não faz nenhum sentido.